Muito bem, Tia Colorado, chegamos com os destaques desta segunda-feira, o primeiro boletim que a gente traz já de um pós-rodada, né? E esta é a tônica do que a gente vai analisar. O grande motivo do Inter lamentar é, de longe, né, a lesão do Ivan. Esse é o grande ponto negativo do jogo. O Ivan saiu um pouco atabalhado, sim, mas é de raríssimo azar a estreia de um goleiro ser agravado com uma lesão de tamanha extensão, como a ruptura dos ligamentos do joelho, que tem aí uma expectativa mínima de 6 meses parado. É muito lamentável, a gente não tem nem palavras, a não ser desejar boa recuperação, né? A lesão não deve jamais ser nenhum motivo de ponto de crítica para um atleta, só resta lamentar. Mas coloca um bode na sala do Inter, né? Porque o Colorado trouxe o Ivan não só para ser um reserva de confiança, um jogador de seleção brasileira, mas trouxe o Ivan para ser o titular emergencial, porque sabe-se que o Rocher estará fora por pelo menos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando do Rocher com lesão no tórax, isso aí vai ser resolvido ainda dentro do gauchão, beleza. E se não for, o Antony segura, beleza. O meu ponto de preocupação é lá nas datas de Copa América, em que o Inter não contará com o Rocher sabidamente, por isso foi atrás do Ivan. E agora não tem o Ivan, mas tem o Keller e o Antony. Mas o Keller, ainda que não conte-se com o Ivan, o Keller não deve ficar. Essa é uma percepção, não é informação. Ele não deve ficar, penso eu, por conta da dinâmica de tudo que envolve o nome do Keller até agora. O grande problema do Keller é o quanto ele custa para o Inter. Ele rejeitou possibilidades de ir para o Juventude e para o América. Bom, mas a lesão do Ivan não pode manter o Keller? Não acho saudável. Porque justamente ele está encapsulado dentro de uma seara de dúvidas e críticas. E aí cabendo a ele, né, esse grau de responsabilidade, qualquer vacilo vai ser potencializado de forma que não é bom nem para o Inter e nem para o jogador. Então é um problema. Bom, então apostemos no Antony, ok. O Antony é um fruto da base do Inter que de fato tem que ganhar o seu espaço. Mas é a reserva do Antony. Tá? O goleiro imediato hoje que ficaria na reserva é o Raulino, o Raulino, né? Que é da categoria de base, jogou Copa São Paulo, né? Não está ainda pronto naturalmente. E se o Antony machuca, ou é expulso, ou pega uma suspensão automática, né? Então talvez o Inter tenha que buscar um goleiro. Eu estou investigando e não tive ainda retorno e confirmação. Procurei com 3 fontes, tá? Procurei com Felipe Becker, do Departamento de Futebol do Inter, procurei com Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e com o Zé Maria, empresário do Antony e do Emerson Júnior, a seguinte informação. O contrato do Emerson Júnior, que foi cedido por empréstimo ao Atlético Goianiense, tem o dispositivo de liberação imediata caso o clube detentor dos seus direitos, no caso o Inter, precise? Se tem, vai ter que chamar o Emerson Júnior de volta, para ele ficar na reserva do Antony, se o Inter não vai contratar goleiro. Não vai poder ser um atleta mais jovem lá da categoria de base. Esse é o bode na sala. Até amanhã eu quero trazer essa resolução para você que me acompanha. Além disso, a maior parte dos colegas, identificados ou não, viu a estreia do Inter com abaixo da expectativa. Eu discordo e explico para você. Eu acho boa a estreia do Inter. Primeiro que o jogo de ontem valeu 3 pontos, ok? E o Inter faturou 3 pontos. Então dentro do cronograma, tudo certo. O jogo de ontem foi 10 dias depois do início da pré-temporada, sendo que o Inter não treinou 10 dias. Não treinou nem com o Cudê 10 dias que chegou depois e nem por conta dos temporais aí que assolaram o Rio Grande do Sul. O Inter contou com 4 jogadores recém-chegados, ainda com a perna dura, alguns vindo de lesão, alguns vindo de outra circunstância de futebol, como é o caso do Robert Renan. Então, meio time está endurecido. Jogadores do elenco anterior remanescentes também vêm de uma dureza. Esse jogo contra o Avenida seria muito tranquilamente um jogo treino de meio de pré-temporada que o Inter outrora fez quando se tinham 30 dias de pré-temporada, num passado já médio distante. Então é um jogo ainda de pernas duras. O adversário que pega o Inter no início do gauchão sabe também que tem que fazer aquele ferrolho, aquele cadeadão, porque é a chance de tentar tirar o belisquete possível. Qualquer ponto conquistado contra a dupla Grenal é motivo de volta olímpica para o time do interior. E aí eles vão para a porrada. E obviamente os jogadores são orientados a evitarem o choque, evitarem o combate, porque você não pode perder um jogador de qualidade para um jogo de gauchão.
É melhor tirar a perna e tomar um gol por avenida do que perder um Robert Renan, do que perder o Johan, do que perder o Alara. Isso eu tô falando dos chegados, né? Imagina o Alan Patrick, imagina o Maurício, imagina o Wanderson, imagina o Bustos, tô falando dos grandes. Então tem que contar que o Mercado não jogou, que o Alan Patrick não jogou, tem que contar que o Maurício não estava à disposição também, que o Rocher não jogou, né? E eu quero pegar os pontos positivos. Isso não é fazer agenda positiva. Isso é conseguir analisar sem estômago lá todo cheio de acidez para vir botar veneno na criticidade porque ela engaja. É fazendo a leitura daquilo que tem que ser feito e levantamento daquilo que tem que ser feito. O Johan foi um jogador participativo. Ele veio para ser reserva do Alan Patrick. Me serve? Ah, então o Johan chegou e te agradou no jogo. É claro que não. Seria pobre, circunstancialmente pobre e ingênuo você dizer, não, Robert Renan é o cara. Renan é o cara. Não, o Alara é bem. Assim como é precipitado e ignóbil falar que não serve. Como um dos grandes colunistas desse estado falou no programa. Eu nunca vi um jogador, ou há muito tempo eu não vejo um jogador tão pesado, tão lento, tão fora de forma como o Alara. Isso é uma violência contra a inteligência de quem acompanha futebol. Com todo respeito ao colega, que deve ter respeito na sua análise. E faltou com respeito a um jogador que está no seu primeiro jogo depois de um tempo parado vindo do futebol europeu. Mas isso é, ou o cara não entende de futebol, ou está fazendo isso para aparecer, mas se quer aparecer, pinta a bunda de vermelho, sobe no poste, com perdão da expressão. Né? Para análise de futebol isso não serve. Isso não constrói. Então, analisando com rigor intelectivo, nem o coração de Colorado e nem as entranhas de quem quer mediatizar, ganhar like ou criar crise desnecessária, o Robert Renan tem números bem satisfatórios no jogo. Isso é o que vai fazer a sua alçada. Ou não, mas é a tendência. O Johan cumpriu o papel que se espera. O Wanderson fez gol, que era algo que a gente criticava, que o Wanderson tinha o drible, tinha o X1, era o cara voluntarioso, era o cara que ia pro combate, mas não fazia gol, ele fez gol. Na inteligência da jogada que começa com o René. Este René criticado, mas que quando está em campo garante a fiança de bons momentos para o Inter. Levantamento inteligente para o lado esquerdo, né, do esquerdo para o direito, perdão, com o Ener Valencia participando do gol. E o que eu falei no programa pela manhã, junto a Mauri Dornelles e o Juliano Brito. O Borré é o grande nome da temporada, o Alara não sei o quê. Esses são caras que são importantes para o Inter, mas ao meu ver ainda a maior contratação do Inter não veio nesta janela, veio na janela passada, é o Ener Valencia. E de novo ele participa de gol. Não podemos macular a imagem de um jogador tão potente por conta de um jogo contra o Fluminense. Também é desinteligente. Acho que o Inter começou bem. Porque se eu criticar o time que começa vencendo, o que eu vou falar para o time que começa perdendo? É isso que nós temos que levar em consideração. Então, dentro do campo da análise, eu fico com o resultado, os desempenhos particulares enquanto se tem perna e as chances do Inter de começar a dar dinâmica para isso, com o ingresso daqueles jogadores que ficaram fora, com a musculatura mais solta desses que estão chegando. É jogo a jogo que a gente vai ver, mas é assim que é. Bom começo de gauchão, o Inter vai ser campeão, pelo menos é o que a gente espera. É uma promessa feita pela direção, o Inter está se preparando para isso. Cheguei no oferecimento na Agbauer, a nossa história é chocolate, e eu convido você, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo e manda o teu comentário. Nós somos íntias, você é íntia, é o Inter, valeu!